Pai, nós oramos e abençoamos a Tua serva, que estará nessa noite ministrando Tua palavra. Eu oro, Senhor, para que o Teu Espírito Santo fale através dela, ó Deus, aos nossos corações, alcançando cada vida aqui presente e cada vida que está, Senhor, Pai, nos assistindo, através da transmissão, ó Deus, que aonde chegar a Tua palavra, que a Tua palavra produza fé, porque a Tua palavra nos diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra. Ó Deus, que alcançando estas pessoas, ó Pai, o milagre, Senhor, ó Pai, alcance também para a glória do Teu nome, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Shalom, graça e paz, amém? Como o apóstolo falou, ontem tivemos uma festa bonita aqui. A você que veio, você participou, né? Se você não pôde vir, que pena, mas foi muito bonito. Dar atenção à próxima geração é a nossa função, amém? Senão tudo que nós estamos fazendo se perde. Então, a palavra do Senhor, ela manda que uma geração conte à outra geração os feitos do Senhor. Uma geração que fica sem o entendimento desfaz o que várias gerações fizeram. Então, nós precisamos nos dedicar. E a você que se dedicou, que semeou, que trabalhou, Deus é fiel para te recompensar. A palavra de Deus diz, o próprio Jesus falou, tudo que você faz para um desses pequeninos, você faz para Deus. Então, foi para Deus, primeiramente, que você fez. Ok? E certamente o Senhor te dará recompensa, tudo que você tem semeado. Pegando o gancho do nosso culto de ontem, eu quero trazer um ensino a respeito de educação de filhos. Ok? Isso é algo muito importante que nós não podemos negligenciar. Amém, queridos? Aleluia. A palavra de Deus, ela diz que as crianças precisam ser ensinadas. Hoje em dia, muita gente tem delegado essa função para a igreja. Outros que não vão em igreja delegam essa responsabilidade para a escola, para os professores. Mas há uma diferença entre ensinar e educar. Tá? A educação do filho cabe aos pais. Educar, ensinar princípios, valores e assim por diante, ok? Ensinar é preciso. E a educação deve começar em casa. Aonde que começa? Em casa. Em casa. Se você não fizer isso com o seu filho, com amor, como a Bíblia manda, a polícia vai fazer depois, o bandido. Quantos estão entendendo? Então, nós precisamos entender esse princípio, ok? Deuteronômio 6:7, o Senhor ordenou: e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. E o verso 19 do capítulo 11, ele diz: ensinai-as a vossos filhos. Está falando da palavra de Deus aqui. Falando delas assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. Ou seja, o tempo todo. Você vai pôr os filhos para dormir, o que você faz? Hoje em dia, a pessoa está lá na sala assistindo, sei lá o quê. Vai dormir, menino. Fica aí, perturbando. Não é assim? Vai para a tua cama. E, às vezes, o filho quer atenção, quer conversar, e o pai fala, vai para a tua cama. Mas não vai lá junto, colocar na cama, orar, abençoar. Orar, abençoar.
declarar a bênção do Senhor na vida dele. Durma com Deus, meu filho, Jesus te ama, você é escolhido de Deus. Eu não vou perguntar quantos têm feito isso. Eu sei que o meu marido tem feito. Todo dia ele vai colocar lá o Biel para dormir e ora por ele, abençoa, ele também ora, repete, né? Ele ora para Deus abençoar o papai, a mamãe, o vô Garajá, a Thaís, o Lion, a Carol. Ele ora, né? E abençoa esse sono que eu vou dormir. Ele ora, né? Então, ao deitar, ao levantar, andando pelo caminho, o tempo todo ensina, instrua. É a função que Deus deu para os pais. Não pode ser passada para outros. Embora hoje, graças a Deus, temos o auxílio da educação cristã por princípios, amém? Que é uma ferramenta maravilhosa para os pais. E você tem isso na sua igreja. Você tem isso na sua igreja. Se o teu filho, tua filha não está tendo educação cristã por princípios, que é uma educação de qualidade, excelência acadêmica por princípios bíblicos, tá? Há diferença numa criança que é ensinada. Se não está tendo, porque não quer, porque tem na igreja, tá? Deus possibilitou isso para você e tem sido uma bênção, graças a Deus. Educa a criança no caminho, fala no caminho. Educa a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Educa no caminho, não é simplesmente, vai lá, meu filho, caminha isso aí, tá? Educar no caminho é como nós lemos anteriormente. Ao deitar, ao levantar, andando pelo caminho. Você vai ser o exemplo vivo daquilo que você está ensinando. Quantos estão entendendo? Eu já conheci pessoas que disseram, eu não vou à igreja, mas meu filho eu faço ir. Misericórdia, Senhor. Não é só o caminho, meu filho, o caminho é aquele lá. Ou então, meu filho, não fume não, tá? Com um cigarro na boca. Olha, meu filho, não fale palavrão. E xinga palavrão. Vai ter efeito? Assim falai, assim procedei. E talvez alguém possa dizer, essa palavra, se eu soubesse, eu nem tinha vindo no culto hoje, porque eu nem tenho filho. Eu nem casei. Mas quer casar? Quer ter filho um dia? Ou você é filho de alguém? Então é para você também. Ontem nós tivemos o culto aqui, ministrando a vida das crianças. Amados, quantas crianças estão, como a Bíblia diz, nós vamos ver daqui a pouco, lançadas à própria sorte. Não tem ninguém cuidando. Hoje em dia, muitos pais são relapsos, negligentes na educação dos filhos. Não querem ter o trabalho, educar dá trabalho. Se não quer ter trabalho, não pode ter filho. Porque educar dá trabalho e é para o resto da vida. É para o resto da vida. Não adianta querer transferir isso para outras pessoas. Nós estávamos vindo agora para a igreja e o Glauro olhou um ônibus que estava na frente e uma menina com a cabeça para fora da janela, subindo em cima do banco e com a janela toda aberta e olhando. E ele falou, olha lá o perigo, aquela menina pequena lá. E os pais, cadê os pais? Cadê os pais dessa criança? Eu estava vendo um vídeo que postaram lá na internet, talvez você viu também, uma menina puxando o cabelo da mãe dela,
Quantos viram? E a mãe, filha, não faz isso. E o pai, filha, para com isso, filho. Você vai me dar aquilo que eu quero. Você vai me dar. Gente, fala sério. Se nós fizéssemos isso, ou 1/3 disso, com os nossos pais, o que aconteceria conosco? Ia ter que usar dentaduras mais cedo. É ou não é, gente? Quantos lembram do tempo que o pai e a mãe só olhavam para a gente? E aquele olhar dizia tudo. É ou não é? A gente tremia e já parava de bagunçar na hora e tal, porque só uma olhada, igualzinho hoje em dia, né? Eu ia até passar alguns vídeos, falei, nem vou passar, não. Porque é de ficar indignado, gente. Pais e mães, com aquela permissividade, os filhos ditadores, mandando na casa, dando ordem. O que se espera quando ficar mais velho? O que se espera? Tudo isso por causa da negligência. Quantos aqui, o teu pai e a tua mãe obedeceram o mandamento da vara em casa? Do cinto, né? A primeira vara da infância e da juventude. Da adolescência e da juventude. Nós tínhamos ou não? E a gente dava graças a Deus quando era a vara. É ou não é? Quantos já sentiram o amor, né? Que a Bíblia diz que é por amor. A disciplina mostra amor. E se não for por amor, não tem como, não vai funcionar. Quantos aqui experimentaram essa psicologia em casa? Qualquer dia você conversa com o pastor Garajal, ele conta a experiência dele, o tição de fogo, né, pastor Garajal? Misericórdia. Diz que tem a marca até hoje. Não que isso seja para fazer, vocês estão entendendo? A Bíblia é clara. Tu a fustigarás com a vara. Tem texto, tradução, que diz chegar à vara. Nem por isso a matarás. Não é para espancar, não é para deixar marcado, não é para... Vocês estão entendendo? Isso aí é pecado, porque a mesma Bíblia que fala tu fustigarás com a vara é a mesma Bíblia que diz ensina. Mas a maioria só quer surrar, não quer ensinar. E isso aí está errado. Vai ter sérias consequências. Quantos estão entendendo? Uma varada sem amor não adianta nada. Não adianta. É agressividade, é violência. Você vai chegar, vai parar tudo que você está fazendo, vai parar aquele filme que você está assistindo. Alô? Vai parar de fazer o que você está fazendo e vai corrigir. Vai dizer, é porque eu te amo, abaixa, fica na altura. E fala, porque eu te amo, eu vou te disciplinar. Aquela famosa frase, vai doer mais em mim do que em você. A criança fala, vai nada, eu que estou sentindo a dor. Eu me lembro que meu pai, quando chegava em casa, trabalhava no pesado, já contei outras vezes aqui, meu pai saía de casa, estava escuro, e voltava, estava escuro. Para sustentar 12 filhos, não é moleza, não. E ele chegava em casa antes de jantar, antes de tomar banho, antes de qualquer coisa. A minha mãe passava o relatório do dia para ele. Nunca ele falou, por que não resolveu aí? Estou cansado, eu estava trabalhando o dia inteiro. E porque nós sabíamos que o negócio funcionava, a minha mãe corrigia, e, às vezes, porque era mãe, né? Mas, quando ela não podia, estava longe, e ela não podia parar, ela dizia, quando seu pai chegar. Gente,
a gente parava na hora. Eu já contei aqui, né? Quem diz que surrar não adianta nada, eu sempre falo, porque você não apanhou do seu Zico. Se você apanhasse do seu Zico, você ia ver que adianta sim. Bração de pedreiro. Gente, às vezes ele pegava uma cintada daquela lá, a gente tentava correr, mas a cinta alcançava. Ela suspendia você. Efeitos especiais. Sabe? Efeitos especiais. E a marca ficava. E a vergonha depois, né? A vergonha depois. Quando você ouvia, teu pai vai saber. Ou quando chegar lá em casa, nós conversamos. Quem não passou por isso não sabe o que é pressão na vida. Não sabe o que é pressão. Quantos já fizeram aqueles artifícios de pôr bastante roupa? Põe bastante roupa. Eu me lembro uma vez, era um domingo, umas amigas e tal, e foram num parque bem longe, e disseram, vamos junto. E eu falei, mas eu não pedi para o meu pai. Depois a gente fala. E eu ali vendo todo mundo indo, a Tonga foi também. Quando eu estava voltando, gente, chegou lá, eu brinquei, eu me diverti e tal, entrei na água e tal, era um lugar com água, um lago. Quando eu estava voltando, esqueci completamente. Quando eu estava mais ou menos na metade do caminho, meus irmãos todos me procurando. O pai está procurando você. Gente, acabou tudo que é a diversão daquele dia. Não valeu a pena. 12 irmãos, vários procurando, aí um veio, está todo mundo te procurando, e não sei o quê, você vai ver quando você chegar em casa. Aí o outro irmão veio e falou, olha, se prepara, hein? Está vendo aqueles papelões ali? Hein? Põe debaixo da roupa. Porque o pai está uma fera. O pai está uma fera com você. Gente, eu não sabia, eu não podia ficar na rua. Eu não podia ficar na rua. Eu não podia fugir. Eu falo, não tem jeito. E chegando, fora os amigos escutarem aquilo lá. Tem gente que vai dormir na salmoura essa semana. Não sei o quê. Gente, o coração ficava palpitando. E eu falei, e agora? O que eu vou fazer? Falei, mas não tem jeito. Vou ter que encarar. Aí eu cheguei. E eu já falei, pai, eu estou bem, pai. Está tudo bem. Eu sei que o senhor estava preocupado. Mas eu estou bem. E fiz aquela cara do gato de botas. Aquele olhar do gato de botas. E os meus irmãos não acreditaram, mas eu me livrei de apanhar. Porque fui humilde. Pedi desculpa e tal, mas todos estavam esperando que eu ia apanhar. Que eu ia apanhar. Mas, graças a Deus, eu aprendi a ser humilde. Ele falava, por favor, pai, por favor, eu não faço mais. Desculpa. E ele, tá bom, dessa vez vai passar, não faça mais. E os outros, se fosse eu tinha apanhado. Quem já passou por isso aí, né, sabe? Ufa, me livrei, né? Mas sempre que precisava, meu pai sempre corrigiu, e hoje eu dou glória a Deus. Toda vez que íamos para algum lugar sem a ordem, ele ia lá buscar. E ia com a cinta na mão, assim. Ia com a cinta. E a gente já olhava assim e falava, valeu, turma, tchau, até a próxima.
estou indo embora. Às vezes mandava os irmãos buscarem. 6 irmãos, gente, não era fácil, não tinha como escapar, não. 6 irmãos cuidando. Mas glória a Jesus por isso. Eu louvo a Deus pela firmeza do meu pai e pelo cuidado da minha mãe, que ficou em casa cuidando dos seus filhos. Eu estava contando, acho que para a França, essa semana, né? Estava falando para ela que o Senhor me lembrou de algo e eu pedi perdão para o Senhor. Eu me lembrei que, quando eu olhava minha mãe trabalhando, desde que levantava até dormir, e eu olhava, eu dizia, eu não quero essa vida para mim. Deus me livre. Eu, hein? Casar, ficar cuidando de filho e de marido. Eu não quero essa vida para mim. Eu não quero. Até quando eu fui para a igreja, ainda tinha isso na minha cabeça. Que casar era porque para o marido ficar mandando e ficar cuidando de gente em casa, que nem escravo. E eu dizia, eu não quero isso para mim. Mas Deus foi mudando. E aí, um dia que eu estava trabalhando muito em casa, eu falei, Senhor, tem misericórdia, Jesus. Aí o Senhor me fez lembrar e renunciar e pedir perdão. Você julgou, você diminuiu a sua mãe pelo trabalho que ela fazia, mas foi por causa dela que ela criou os 12 filhos, e os 12 se tornaram gente direita, gente honesta. Porque ela ficou em casa, sim, lavando, cozinhando, limpando, costurando, cuidando. Tinha disciplina? Tinha. Mas tinha muito cuidado. Muito cuidado. Eu nunca vi meu pai negligenciar, gente. Fazendo o que ele podia para cuidar. Quantas vezes eu vi meu pai chegar cansado de trabalhar no pesado o dia inteiro. E, naquele tempo, não tinha ônibus, Uber, táxi, como tinha hoje. Nem todo mundo tinha carro, meu pai não tinha carro. E eu vi várias vezes, cansado, ele sair de madrugada, no frio, no inverno, com a minha irmã caçula enrolada num cobertor, com bronquite, sufocando, passando mal, e ele e a minha mãe, lá do Boqueirão, até aqui o centro da cidade, para trazer para consultar. A pé. A pé. Para cuidar, para levar ao médico. Não tinha carro, os vizinhos também não tinham, lugar simples. E eu ficava olhando aquilo e me lembrava de colegas na escola que não tinham os pais presentes, porque o pai não aguentou a responsabilidade, abandonou a mãe, abandonou os filhos. Porque eu só trabalho, tudo que eu ganho é para a família. E iam embora e largavam a família, e eu dizia, meu pai não fez isso. E aquele lá só tinha 2, 3 filhos, meu pai tem 12. E aguentou firme. E eu, mesmo criança, eu dizia, Deus, obrigado, porque meu pai está cuidando de nós. E mesmo depois de mais velho, eu me lembro um irmão casado, estava afastado do caminho do Senhor e negligenciando a família. A criança doente, meu pai foi buscar onde ele estava com a cinta, depois de casado. Eu nunca fiz isso com vocês. Nunca fiz isso. Nunca negligenciei vocês. Nunca deixei vocês doentes em casa. Nunca saí para me divertir. A minha vida toda foi para vocês. Paternidade, gente. Há um preço a ser pago. Mas, hoje em dia, a pessoa não quer nem levantar do sofá. Não quer nem levantar do sofá. E tanta negligência. Ninguém quer se preocupar, quer gastar tempo. E eu fico olhando e me lembrando e falando, Senhor,
Louvado seja o nome do Senhor, porque na maioria do tempo, ele ainda não era um crente em Jesus. Cria em Deus, mas não era ainda um crente em Jesus, mas tinha princípios. Tinha princípios. E nos ensinava nos princípios a não pegar aquilo que não nos pertencia, trabalhar, não arrumar confusão. Na psicologia dele, que acabava dando certo, ele dizia, se entrar em briga e apanhar, quando chegar em casa vai apanhar de novo. Veja bem, coisas que na simplicidade dele nos fazia pensar duas vezes. Graças a Deus. Eu sei que todos os meus irmãos podem reafirmar isso que eu estou falando. Então, eu vi o que é um pai e uma mãe se gastarem, se desgastarem, se doarem, tudo o que eles podiam, a força física, financeiramente. Chegou um ponto que ele já era mestre de obras, pegava empreitas grandes, ganhava bastante dinheiro, mas gastava bastante dinheiro também com os 12 filhos. E quantas vezes o exemplo deles me fez pensar e ponderar e não fazer coisa errada. Era perfeito? Claro que não. Claro que não. Mas existe algum pai terreno perfeito? Não. Existe alguma família terrena perfeita? Eu estava vendo na pessoa, né, um livro, A Família Perfeita é Imperfeita. E nós temos que aprender com a nossa imperfeição e um ir ajudando o outro a se aperfeiçoar. E Deus trabalha assim. Nós precisamos ter um compromisso. Ensina a criança no caminho. Se você está ensinando a honestidade, seja honesto. Se chegava em casa com alguma coisa, minha mãe não sabia de onde que é isso aí? Deus o livre, se tivesse pego de algum lugar ou da casa de alguém, vai lá devolver e pede perdão. O Laio tem experiências assim, né, Laio? Eu fiz o mesmo com ele. Ele contou aqui já para vocês. Era Páscoa, nós fomos no mercadinho e, naquele dia, não tinha condição de comprar o ovo de Páscoa que ele queria. E eu falei, não dá, não tem. E ele era pequenininho, menor que o balcão do caixa. Eu passei lá o pão, o leite, as coisas que eu tinha comprado, e ele passou do ladinho com um ovão, assim, de chocolate. Lá fora que eu vi ele todo faceiro, tipo. Eu falei, o que é isso? Eu peguei, ninguém viu. Eu falei, você vai lá devolver agora. E ele foi lá. Depois vocês perguntam para ele essa experiência. Com muita vergonha, ele voltou lá e devolveu. Mas e se eu não falasse nada, gente? E se eu desse risada, ou achasse que era uma esperteza? Certamente ele não seria o que ele é hoje. Eu me lembro de uma história que eu ouvi na adolescência, que impactou a minha vida. Nunca mais eu esqueci dessa história. Do homem que cometeu muitos crimes e foi pego e ia ser executado. Ia ser executado e ia morrer. E perguntaram para ele, qual que é o seu último desejo? Ele falou, eu quero ver minha mãe pela última vez e me despedir dela. Aí deram um jeito lá, levaram a velhinha lá, e ele na cela. E ele falou, vem mais perto, mãe, vem mais perto. Ela chegou, mais perto, mãe. Chega aqui, entre as grades, eu quero dar um beijo em você. E ela colocou o rosto entre as grades. Ele
tacou o dente no nariz dela e arrancou. E o sangue escorrendo. E ele falou, isso é para você lembrar, porque aquele dia que eu roubei uma coisa no mercado, e eu cheguei em casa, se você tivesse me corrigido, eu não estaria aqui hoje. Eu não estaria aqui hoje. Como você não me corrigiu e ainda riu e achou que era esperteza minha, eu tomei gosto e continuei roubando e me tornei o que eu sou hoje. Cuidado para não levar uma dentada no nariz no final da vida. Toma cuidado. Precisa corrigir. A permissividade, a tolerância. Como diz, né, não sei se alguém já leu o livro Tolerância, a faca de dois gumes. Quem já leu? Ninguém? Leiam. Muito bom. Você pode até baixar pela internet, fazer o download. Muito bom o livro. Os pais devem baixar isso, devem ver. Tem lá. Tolerância, faca de dois gumes. Nós precisamos ser tolerantes? Precisamos. Mas não ser permissivos. Deixar a coisa passar do limite. Tem que ensinar a disciplina. Limites são para proteção, amém? São para proteção. Se os teus filhos estão brincando dentro do seu quintal, você está tranquilo, é ou não é? Dentro dos seus muros, você está tranquilo. Há liberdade dentro dos muros. Nós precisamos descobrir essa liberdade dentro dos muros. Não, eu não gosto de muros, eu não gosto de limite, eu não gosto de correção. Não, os mandamentos de Deus não são pesados, são para a nossa proteção. O não de Deus é para o nosso bem. Quando Deus falou para o homem, você pode comer de todas as árvores aqui do jardim. Se hoje já tem coisa gostosa e bonita, né? Pensa naquele tempo antes do pecado, que cada qualidade de coisa que devia ter naquelas árvores. O Senhor falou, tudo é para você, você pode usufruir de tudo, menos aquela que está lá no centro do jardim. A árvore do conhecimento do bem e do mal. Dela você não vai comer. O dia que você comer, certamente você vai morrer. E todos os problemas da humanidade vieram depois disso, por causa da desobediência. E o homem pecou. Deus foi conivente? Mas tem gente que quer pecar e quer continuar no jardim. Quer pecar e quer continuar no jardim. Disciplina é amor. Disciplina mostra o caráter de Deus. Deus é amor. Amém? A Bíblia fala que nós devemos considerar, está lá em Romanos, nós devemos considerar tanto o amor de Deus. Deus não tem amor, Deus é amor. Alguém tem dúvida disso? Acho que não. E nós devemos considerar tanto o amor de Deus quanto a sua severidade contra o pecado. Deus ama você, a mim, Deus nos ama, Deus provou o amor dele para conosco, enviando Jesus para morrer por nós na cruz. Mas não pense que porque Deus ama você, Ele vai fazer vistas grossas para o seu erro, para o seu pecado. O texto diz justamente isso. Considerai, pois, tanto o amor de Deus, que vos salvou, vos poupou, quanto a sua severidade contra o pecado. Isso gera temor a Deus. O pai e a mãe devem ser uma pessoa temente a Deus. Se você for temente a Deus, você vai ensinar os teus filhos a terem temor a Deus. Se você for reverente a Deus, você vai ensinar reverência para os seus filhos.
Amados, é uma tristeza a gente vê hoje em dia quanta falta de reverência na casa do Senhor, na hora do culto. Misericórdia. Com a internet hoje em dia, então, eu estou prestando um culto para Deus. Será que está mesmo? Ou está prestando um culto para o Facebook, para o WhatsApp, para as coisas do teu trabalho, para o grupo de amigos da escola? Nós já falamos aqui, não cansamos de repetir, a Bíblia diz: o Senhor está no seu santo templo, cale-se toda a terra. Cale-se, Facebook, WhatsApp, cale-se. Não é hora de ficar cutucando ninguém, lendo mensagem, enviando mensagem. Não é hora. Se isso te tira a atenção, desliga, seja radical. A palavra de Deus diz: se a tua mão te escandaliza, o que é para fazer? Corta fora. Teu olho te escandaliza, arranca. É a palavra de Deus, e foi Jesus que falou isso no Novo Testamento. Não é Velho Testamento, não. Ensina o seu filho. Você dê um celular para ele, para ela, se ficar navegando na hora do culto, recolhe. Recolhe. Você vai ficar sem celular, até você aprender que Deus vem antes do seu grupo de relacionamento, das suas redes sociais. Senão a pessoa fala: eu criei meu filho na igreja, mas ele não estava na igreja. Quantos estão entendendo? A Bíblia fala que Deus tirou aquele povo lá do Egito para levar para a terra que mana leite e mel. A maioria deles morreu no deserto. A Bíblia diz assim: porque eles voltaram para o Egito. Mas se você for ler lá, como que eles voltaram para o Egito? Aí o outro texto diz: no coração eles tinham voltado para o Egito. Tem gente que está aqui dentro, mas o coração deles está lá fora. Por isso a importância da devocional no lar, para você ver se teu filho entendeu o que foi falado na igreja. Para você ver se ele entendeu. Agora, se nem o pai e a mãe lembram do que foi falado no culto, como é que ele vai fazer isso com o filho? Alô? Eu me lembro um culto doméstico, a célula doméstica, que nós já ensinamos o princípio. Glória a Deus que Deus é tão maravilhoso e nós não somos responsáveis pelo que a pessoa vai fazer com aquilo que nós ensinamos. Isso é responsabilidade dela. E chegou um ponto que o Senhor falou: vocês já ensinaram, agora com cada um. Porque eu estava ficando debaixo de peso e preocupação. Eu dizia: Senhor, esses pais são crentes em Jesus e não estão fazendo culto doméstico. Já tem a célula já. Vou fazer mais um culto doméstico. Eu falei: gente, não é culto, nem que seja 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, para você parar tudo, louvar a Deus pelas bênçãos, pelas dádivas, pela proteção, pela provisão, dizer para os seus filhos que eles são escolhidos de Deus, pôr a mão na cabeça deles e abençoá-los pelo menos uma vez por semana. Ainda expliquei que uma semana é o tempo perfeito. Quantos lembram disso? Não vou perguntar quantos fazem isso. A cada 7 dias é o tempo perfeito. Tudo que você deixa de fazer em uma semana, nem passou uma semana e não fez, é porque não tem valor. Inclusive, para todos os casados, quando Paulo fala: não se apartem um do outro, não negligencie o relacionamento conjugal por muito tempo. Ele está se referindo ao tempo perfeito, sabiam disso? Não pode passar de uma semana. Alô? Como eu ouvi alguém dizendo esses dias: Deus fica bravo com quem
pratica o sexo antes do casamento. E ele também não gosta quando casa e não pratica. Quantos estão entendendo? Disciplinas, princípios, está lá na Bíblia, tem que falar. Está na Bíblia. Pelo menos uma vez por semana. A Bíblia diz aqui, ao deitar, ao levantar. Quantos deitam e levantam todo dia? Hein? Aleluia. Ou alguém ficou uma semana sem deitar e levantar. Significa que é todo dia. Falei, todo dia põe lá na cama, ora, abençoa, mas pelo menos uma vez por semana, tira ali meia hora, 20 minutos, 15 que seja, para render graças a Deus, impor a mão, sacerdote do lar, é para o homem, impor a mão na cabeça dos seus filhos e liberar a bênção para eles. Isso vai fazer toda a diferença na vida deles. Você vai estar autorizando eles para serem bem-sucedidos na terra. Não haverá demônio no inferno, nem homem na terra para poder pará-los e roubar deles o que Deus tem para eles, se você fizer isso. E eu estava ficando debaixo de peso por ver pessoas não faziam. Não faziam. Senhor, tenha misericórdia. Qual que é a esperança para a sociedade? Vamos pegar do Brasil. Para nós termos famílias abençoadas no Brasil, se nem as famílias cristãs que congregam não fazem, não cumprem os princípios. Qual que é a esperança para os de fora? Alô? Ah, mas é difícil, eu chego cansado. Como eu falei, o meu pai também chegava, trabalhando no pesado, o tempo todo. Mas corrigia. E ele não só corrigia, não, ele brincava conosco. Brincava conosco. E isso fica marcado. Quando nós falamos de educar, de disciplinar, gente, a disciplina começa com o pai e com a mãe. Não é porque você é cristão, que você vem para a igreja, que você está liberado de passear com seus filhos. Não, mas é por causa... Eu estava contando para os alunos, que da outra vez que eu ministrei isso, uns abençoados começaram a faltar culto de domingo. Falei, irmão, o que aconteceu? Não, como foi falado, eu estou dando atenção para a minha família. No dia do culto e no horário do culto. Alô? Não, é porque eu vou muito na igreja, está prejudicando a minha família, e ir para a igreja não prejudica família nenhuma, não. Pelo contrário. Pelo contrário. Veio para o culto. Tem as tarefas, as atividades, tem que cavar tempo. E nem sempre tem que sair de casa, dentro de casa. Assistir um filme junto, fazer pipoca, comer junto, pedir uma pizza, comer junto, ver um filme em casa. Não é pecado, não. Não é pecado. Joga videogame com seu filho. Eu não entendo dessas coisas, ele vai ganhar de mim. E daí? A presença. Rola no chão junto, brinca. Não pode negligenciar. Quando nós falamos de disciplina, tem gente que fica, agora eu vou arrumar uma vara e vou disciplinar mais. Não é disso, não. Não é disso que nós estamos falando. A palavra de Deus nos ensina, nós temos que aprender. Nós temos que aprender. Gastar tempo. Temos tanta coisa para restaurar dentro da nossa casa, gente. Deixar nossa casa um ambiente agradável de se viver. Não aquela coisa seca, ríspida.
Não é a vontade de Deus. Nós podemos dar qualquer desculpa, mas não é a vontade de Deus, e nós temos que fazer prevalecer a vontade de Deus. É melhor morar no deserto do que numa casa cheia de contenda. Um deserto pode ficar melhor do que a nossa casa. Já pensou nisso? Gente, deserto não é brincadeira, não. É um frio extremo à noite e um calor insuportável, desidratante de dia. É melhor, a Bíblia diz, um bocado seco ou hortaliças do que boi gordo e banquete no meio de contenda e briga. Está chegando o final do ano aí, festas. Toma cuidado para não virar um deserto. Já atendi várias pessoas. Pastor, ora aí, porque eu estou bravo, porque festa de final de ano lá em casa, na minha família, virou uma brigarada só. Junta a família, um querendo ostentar na frente do outro, contar suas vantagens do ano, suas conquistas do ano, aí o outro fica com inveja, se sente ameaçado. Metido, fica falando aí. Porque eu fui, porque eu fiz, porque eu comprei, porque eu viajei. Aí o outro fica ciumado. Que coisa! Eu me lembro uma vez aqui, nós morávamos em outro lugar, e eu falei para o pastoral da igreja, veja na igreja quem não tem família aqui, se quiser passar o ano novo lá conosco, me dá os nomes. Gente, eu me surpreendi. Até gente que tinha família deu o nome. Eu falei, mas tem tudo isso aqui na igreja que não tem família? Um chegava para o outro e falava assim, eu fui convidado para ir no Réveillon na casa do AP. Você foi? Aí a pessoa chegava assim e já dizia assim, o que eu tenho que levar, apóstolo? Também vou. E foi bacana, foi bem legal. A princípio era para os que não tinham família, mas me surpreendeu. Me surpreendeu a quantidade de gente que preferiu, né, estar ali do que estar com a sua família. E muitos disseram assim, primeiro final do ano que não acaba em briga. Porque todo final do ano, uns bebem, né, que não são cristãos, bebem, falam bobagem, daí fala tudo que ficou entalado o ano inteiro, aí joga em cima dos parentes naquele dia, aí vira aquela brigarada. E nós lá juntamos, lá, como dizem, juntar as panelas, né? Juntamos as panelas lá e fizemos brincadeira e rimos até doer a barriga. E foi muito agradável, muito bom. Glória a Deus. Ao mesmo tempo, eu fiquei feliz de ter os irmãos ali, mas eu falei, irmãos, não quero tirar ninguém das suas famílias, não, nessas datas. Senão a família fica brava com a gente. Precisamos resgatar essa alegria de estar em família, amém? Resgatar. As irmãs aqui, fazer as coisas em casa no final do ano é fácil? Dá trabalho ou não dá? Dá trabalho. Muito trabalho. Mas as lembranças ficam. Os primos que se juntam. Precisa ser agradável. Precisa ser agradável. Antigamente, nós descíamos todos para o litoral, quando meus pais, né, ainda eram vivos, os primos eram todos pequenos, e eles têm muitas histórias. Saía, às vezes, briga das crianças, saíam. Mas faz parte. Perdoa lá um ao outro, continua sendo primo.
E faz parte, nós precisamos resgatar a nossa família, nossa casa. Precisa ser um lugar agradável em todos os sentidos, querido. Se você não está tendo alegria, prazer de estar na tua casa, com a sua família, não é o foco. Não é para você se desesperar e ficar deprê. Não é para você ficar triste. Não. Senhor, o que eu tenho que fazer para restaurar isso? O que eu tenho que fazer para restaurar, para a minha casa ficar um lugar mais agradável? Para a minha casa ficar um lugar mais agradável. Pensa em tudo que é bom na tua casa, para a sua família. Deus quer dar para você. Aleluia. Alguns nem amém não falaram. Quais são seus sonhos para a sua casa? Quais são seus sonhos para a sua casa? Quem não quer que a sua casa seja um lugar agradável é o diabo. O homem estava lá no jardim do Éden, lugar de delícias. O cão foi lá em forma de serpente, perturbar lá. E o homem perdeu o paraíso. Não deixe a serpente entrar no teu jardim, na tua casa. O que eu posso fazer para a minha casa ficar mais agradável? O que eu posso fazer? Quantos podem dizer aí uma coisa que deixa a casa desagradável? Vamos lá. Quem tem coragem aí, fala bem alto. Cada um de uma vez, não se atropelem. Vamos lá? Murmuração, briga, mau humor, o que mais? Discussão, gritaria, reclamação. Glória a Deus que na nossa casa não tem essas coisas, aleluia. Eu estava contando para os alunos essa semana de uma experiência que me contaram. A família ia toda para a igreja. E aí voltava da escola bíblica, entrava em casa, guardava a Bíblia e começava a brigarada. E um xingava o outro, um gritava com o outro, e aquela gritaria. E a criancinha tinha aprendido na escola dominical que a nossa casa é a casa de servos de Deus. E a criancinha pegou um giz e escreveu na porta da casa, da entrada: aqui moram servos de Deus. E aí o outro chamou para brincar, ele deixou o toquinho do giz lá e foi brincar. Mas a gritaria, a brigarada era tanta que o vizinho foi lá e leu aquilo, e escutou a brigarada, e pegou o toquinho do giz e completou a frase. O que estava escrito lá? Aqui moram servos de Deus. Ele completou: emprestados para o diabo. Ele falou: se são servos de Deus, com essa confusão, com essa brigarada, então estão emprestados para o diabo. E a Bíblia fala: tirai do vosso meio toda briga, toda dissensão, toda discórdia, gritaria, confusão. Tirai do vosso meio. Se é para tirar, não é para estar ali. Precisamos respirar fundo, contar até 10, se não resolver, conta até 100. Se não resolver, enche a boca de água e fica orando. Não engole, nem joga fora. Porque nós vamos ter que transformar a nossa casa. Amém? Porque é num ambiente de paz onde nós podemos ensinar nossos filhos, a ponto deles terem saudade da nossa casa. Ter saudade da nossa casa. É tão bom, né? O Lion já casou, mas toda semana ele fala: pai, o que nós vamos fazer essa semana? Aí eu me lembro quantas pessoas que eu já ouvi dizendo, depois que meus filhos casaram, não aparecem aqui visitar a gente, não trazem os netos para a gente ver. Que tristeza isso, amados.
Não pode ser assim. Ah, mas lá em casa está sendo assim. Não vai ser mais, com a graça de Deus. Deus vai te ensinar, Deus vai te dar estratégia, está tudo na palavra do Senhor. Precisa ter disciplina, precisa ter ensino, precisa sim, mas precisa ter também tudo isso regado ao amor, à comunhão. Fácil não é, mas vale a pena. Vale a pena. Eu conheço uma família que eles adotaram. Todo final do ano, eles alugam uma chácara e a família toda vai para lá. E eles disseram, façam também, que é muito bom. É muito bom. Temos uma programação lá para a família, e ali a gente conversa, põe o papo em dia, brinca. Os primos põem colchões na sala e dormem tudo ali, e levamos filmes para assistir, muita comida gostosa. E ali, naquele momento, todo mundo já sabe, o retiro anual da família. Graças a Deus, todo mundo cristão, então não tem bebida alcoólica, que a Bíblia diz que traz confusão. A pessoa já fica fora de si. Não vos embriagueis. A bebida alcoólica traz contenda, está escrito na Bíblia. Mas enchei-vos do Espírito Santo. Amém? Tem tanta coisa boa para você beber e comer. Não precisa dessas coisas. Você precisa fazer plano para a sua família. Amém? Faça planos para restaurar. Deus quer isso para você. Segue aí, por favor. Mais para frente. Acho que você passou um. Tem uma figura aí, bem legal. Volta. Volta. Pode voltar mais. Travou? A importância da disciplina. Provérbios 3:12 diz, porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Você quer bem seu filho? Então, disciplina. Tá? Hebreus 12, 9 a 11, fala a mesma coisa. O que não faz uso da vara odeia seu filho, mas o que o ama, desde cedo o castiga. Ficou claro que não adianta querer cumprir isso aqui sem cumprir a parte do amor, a parte de dar atenção, a parte de ensinar. Ficou claro isso aqui? Ok? A palavra de Deus, ela não manda espancar ninguém. Isso é pecado e é crime. Tá? Não deve ser assim. O próximo diz assim, a vara e a repreensão dão sabedoria. Você quer que seu filho tenha bastante sabedoria? A vara e a repreensão dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma envergonha sua mãe. A estultícia, que é a estupidez, a tolice, está ligada ao coração da criança, mas a vara da correção a afugentará. Isso aí é a palavra de Deus, gente.
É Bíblia. Tá? Lembrando, primeiramente, o princípio que nós falamos aí. Aplica o teu coração à instrução e os teus ouvidos à palavra do conhecimento. Não retires a disciplina da criança. Não retire a disciplina da criança. Pois, se a fustigares com a vara, nem por isso morrerá. Tu a fustigarás com a vara, e o que vai acontecer? Livrarás a sua alma do inferno. Que poder que tem uma vara. Tu a fustigarás com a vara e vai livrar a sua alma do inferno. Então, a disciplina, o uso da vara, da correção, regado ao amor, atenção e instrução. Ficou claro isso? Não é só descontar a raiva, não. Aliás, pegue essa dica. Se você tiver com raiva, não chegue à vara. Porque você vai descontar a tua raiva. E o foco não é esse. Não é porque está explodindo de raiva que aí você vai lá e vai surrar. Não, não é isso, não. Você está errado. Não é disso que nós estamos falando. Ele está falando fustigar. É moderação. É para corrigir. Para trazer a disciplina. Ok? A Bíblia conta. A Bíblia fala de 2 homens que foram relapsos na disciplina dos seus filhos. Quantos já leram a história do sacerdote Eli? O sacerdote Eli, lá em 1 Samuel, capítulo 2, você vai ver essa história. O sacerdote Eli, ele negligenciou a educação dos filhos dele. A Bíblia diz que ele não corrigiu os seus filhos, que eram filhos de sacerdote, a ponto deles se transformarem em filhos de Belial. Quantos sabem o que é filho de Belial? Belial é demônio. Se tornaram filho de demônio. Jesus, no Novo Testamento, ele chama aquele povo de filhos do diabo. Não deixe, não permita que seus filhos, que são filhos de Deus, são teus filhos, têm herança e promessa do Senhor, não permita que eles se tornem filhos de Belial. Mas não é depois de grande que você vai querer corrigir. É desde o começo, ensinando o amor pela casa do Senhor, ensinando que a hora de ir para a igreja é especial e é sério, e que vale a pena abrir mão de tudo naquele momento e ir para a casa do Senhor. Mostra na palavra de Deus. São várias promessas, amados, que o Senhor fala, é para você e para a sua descendência. É para você e para a sua descendência. O faraó quis liberar lá no Egito só os homens. Quantos lembram o que aconteceu? O Moisés falou, não, nós vamos com a nossa família inteira adorar o Senhor. O faraó falou, não, vão só os homens só. Deixa as crianças aqui, os filhos aqui. O Moisés falou, de jeito nenhum, nós vamos todos juntos. Ah, pai, eu não quero ir para a igreja, não. Ah, então tá bom, filho, não quer ir, não vai. Tem 5 anos, 7 anos de idade, 10 anos. Meu Deus, tenha misericórdia. Toma cuidado. Ore, busque a Deus. Senhor, gera no coração dos meus filhos amor pela tua casa. E declare em oração, eu não criei filho para o diabo, eu não criei filho para as trevas, eu não criei filho para o pecado, eu não criei filho para o inferno. Faça disso a tua oração. Há poder na oração do pai e da mãe, gente. A tua declaração. A Bíblia fala, então, que os filhos do sacerdote Eli se tornaram filhos de Belial. E acabou que Deus teve que matá-los. E o sacerdócio passou do Eli para a casa de Zadok.
E a Bíblia fala do próprio rei Davi. O rei Davi tinha um filho chamado Adonias. E a Bíblia diz assim: era muito bonito Adonias. Por isso Davi nunca repreendeu Adonias. Ai, é tão lindo esse menino. Corrige esse menino, ai, mas é tão lindo. E a Bíblia diz que ele nunca corrigiu Adonias. Sabe o que aconteceu? O Davi foi ficando velho, de repente deu na cabeça do Adonias lá que ele ia ser o rei. O Adonias chamou os sacerdotes lá, fora do sacerdote principal, chamou os amigos dele e disse: eu vou ser rei, vamos fazer uma festa aqui, sacrificar animais, meu pai está velho, daqui a pouco ele vai morrer, vamos logo me coroar rei aí, antes que o meu irmão seja coroado. Mas era o Absalão, aliás, o Salomão. O Absalão já estava morto, também porque foi rebelde. Vocês estão entendendo, amados? E a Bíblia deixa claro, quando ela fala essa atitude do Adonias, porque Davi nunca repreendeu Adonias. Então, toma cuidado, isso pode trazer sérias consequências. Se ele não tivesse se humilhado e pegado na ponta do altar, o Salomão podia mandar matá-lo. Mas ele pediu perdão para o irmão que foi coroado rei, e Deus ajustou as coisas. Deus ajustou as coisas. Mas olha a cabeça dele. Eu sempre fiz o que eu quis, o pai nunca corrigiu, então agora o pai está quase morrendo, eu quero ser o próximo rei. Vamos fazer, vamos me coroar rei aí. Misericórdia. Eu vi, amados, uma pessoa falando para a mãe dela, pegou a mão da mãe dela, tinha um anel bonito. Ela falou assim: mãe, a senhora está velha, né? Daqui a pouco a senhora vai embora, a senhora sabe, né? Para quem que vai ser esse anel aí? Irmãos, na hora, eu estava começando a discernir a voz do Espírito Santo. Na hora, o Espírito Santo falou: mal sabe ela que vai primeiro. Naquele ano, com 32 anos de idade, ela morreu. E eu tremia de temor a Deus por dentro. Toma cuidado, respeita pai e mãe, respeita os mais velhos, espere. Às vezes o pai e a mãe nem partiu ainda, a pessoa já está pensando: aquela herança lá é minha, meus irmãos não vão tomar de mim. E, às vezes, os pais partem, viram a brigarada dos irmãos por causa de herança. O sangue de Jesus tem poder. Não pode ser assim no nosso meio. E nós precisamos alinhar as coisas. Amém? Precisamos alinhar as coisas. Outro dia nós continuaremos a falar do resto. Aleluia. Desde 2011 eu estou trabalhando nesse projeto. Estava retomando. Eu falei: Deus, como a nossa geração precisa aprender. Está na hora da nossa família ser como a Bíblia manda, amém? Restauração do sacerdócio do lar. E criar nossos filhos na doutrina do Senhor. Vamos orar para que isso aconteça? Você entendeu o princípio? Os seus filhos podem ser criados como filhos de Deus, sacerdotes do Altíssimo na terra, reis e sacerdotes, ou podem se tornar filhos de Belial, filhos do diabo. E muitas vezes a decisão e quem dá o rumo são os pais. Então, nós precisamos ser os primeiros a nos moldar a palavra. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. A promessa que nossos filhos serão profetas do Senhor. Vossos filhos restaurarão as cidades assoladas de geração em geração. Nossos filhos serão restauradores. E tantas promessas.
dentre elas não terão filhos para calamidade e para destruição. São promessas que nós temos que nos apropriar. Outro dia falaremos delas. Coloque-se em pé. É a hora de você, pai e mãe, se alinhar com Deus nessa palavra e começar a ordenar a sua casa, a ponto de poder dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Se o primo, o parente, e quem quer que seja não quer, é com eles, mas aqui nessa casa se serve ao Senhor. E restaurar o altar familiar. Eles tinham altares familiares em casa. É tempo de restaurar o altar familiar. Sabe como que você restaura o altar familiar? Tendo tempo de adoração, de busca, de ensino e instrução na tua casa. Como que está o altar familiar da tua casa? Que altar, pastor? Nem tem altar familiar. Porque culto, Bíblia, oração, louvor, é só quando a gente vai na igreja. Não pode ser assim, meus queridos. Se está sendo assim, não pode mais ser. Deixa o Espírito Santo conduzir você, sacerdote do lar, a chamar a sua família. Venham aqui que eu vou abençoar vocês. Leia um texto da Bíblia, abençoa. Você pode pegar, você é sacerdote daquela casa, pode pegar um óleo de unção e ungir, abençoar. Nenhuma ferramenta forjada do diabo terá sucesso contra você. Você está abençoado para conquistar. Aleluia.